Caros amigos e amigas que lidam com o direito previdenciário, meu nome é Ricardo Figueiredo Giori, eu sou defensor público federal aqui no Espírito Santo, atuo na unidade de Vitória. Eu estou passando aqui rapidinho para tratar de um tema que emergiu com a reforma da Previdência, com a promulgação e publicação aí da emenda 103 de 2019 e que tem sido, pelo menos pelo que eu estou vendo, muito pouco abordado por quem está discutindo o assunto. Tá? Indo direto ao ponto, eu estou falando do fim da carência. É isso mesmo, meus amigos e minhas amigas. Pelo que se depreende das regras de transição e da regra permanente, todas esculpidas ali na emenda constitucional, não existe mais nenhum tipo de referência ao requisito da carência para acesso às aposentadorias comuns do regime geral de previdência social. Tá? E isso, para quem lida no dia a dia do direito previdenciário, faz toda a diferença do mundo. Principalmente porque carência é um requisito muito mais restrito do que tempo de contribuição. Ou seja, é muito mais difícil para uma pessoa implementar um requisito como o da carência do que o requisito de tempo de contribuição. Isso porque carência somente abrange aquelas contribuições que são recolhidas sem atraso, aquelas contribuições que são recolhidas em dia, pelo menos é o que se depreende da Lei 8.213. Tá? Já tempo de contribuição é um requisito que engloba muito mais períodos de contribuição. Não só esses que são computados para efeito de carência, os recolhidos em dia, como também aqueles que são recolhidos em atraso, ou com atraso. Né? E aí eu posso citar também períodos de benefício, períodos de gozo de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez. Tá? Em tempos de pente fino, né, isso faz toda a diferença. Se antes o cidadão não tinha esses períodos computados administrativamente pelo INSS para efeito de carência, como se alterou agora o requisito, o conceito, que deixou de ser de carência e sim de tempo de contribuição, não haverá nenhum óbice legal para o INSS computá-los agora. Tá? Então, para uma pessoa que era aposentada por invalidez e ficou 12, 13 anos aposentada dessa forma e que antes não tinha esse período, ainda que intercalado com outros períodos contributivos, computado para efeito de carência para poder se aposentar, né? Agora, com o novo regramento constitucional, esse mesmo período vai poder ser computado, tá? Para ela poder implementar o requisito contributivo. Nesse exemplo, como podem ver, vai ficar muito mais fácil para essa pessoa se aposentar. Tá? Mas eu vou além. Tá? Além desses períodos que eu já citei, os recolhidos com atraso e os períodos de gozo de benefício previdenciário por incapacidade, né? O cômputo desses períodos, um outro período muito substancial também vai poder passar a ser computado. Tá? Ao menos aquele que foi prestado até a data da emenda. Eu estou falando do período de atividade especial, ou melhor, do período adicional que surge com a conversão dessa atividade especial em atividade comum. Antes, esse adicional, decorrente dessa conversão, não era computado para efeito de carência. Né? A partir do novel regramento constitucional, esse período poderá ser computado administrativamente. Ao menos, se a gente lê lá na própria IN 77 de 2015 do INSS, o que se considera como tempo de contribuição, não haverá nenhum tipo de óbice para que haja esse cômputo. Né? Então, assim, longe de mim querer criticar ou elogiar a reforma da Previdência. É lógico que existem, residem também aí várias pegadinhas decorrentes dessa alteração substancial de requisitos da carência para tempo de contribuição. Mas nós, como operadores do direito previdenciário e
diante de uma reforma já promulgada e publicada, penso eu, temos que olhar adiante e tentar enxergar o que há de positivo nessa reforma. Tá? Não adianta nada a gente ver o que há de ruim, porque já está aí concretizado e vai ter que ser aplicado. Então a gente tem que tentar enxergar os aspectos positivos dessa reforma, tá? E que poderão beneficiar o maior número de trabalhadores carentes possível. Tá? Imagine a situação de um cidadão, e é o que ocorre normalmente com um cidadão que é carente, tá? Que trabalhou a boa parte da vida dele como pedreiro, auxiliar de obra, na informalidade, e que quando completou ali seus 65 anos, só tinha 10 anos de contribuição, que eram computados para efeito de carência. Só tinha 10 anos de vínculos formais, ou de contribuições formais, né, recolhidas. Agora, imagine que esse cidadão, pela regra antiga, ele não poderia se aposentar por idade. Agora, o que ele poderá fazer? Primeiro, ele poderá computar todos os períodos em que ele gozou de benefício previdenciário por incapacidade, de auxílio-doença, intercalados, o que antes não conseguia, ao menos não administrativamente. Além disso, ele poderá averiguar, dentre esses períodos em que ele trabalhou, ao menos os formais, os que estão formalizados, e também os que ele trabalhou como autônomo, quais ele trabalhou exposto a agentes nocivos à saúde. E aí, uma vez convertidos e reconhecidos como especiais, ele poderá também computar esses adicionais a esse tempo, ao requisito contributivo dele, digamos assim. E além disso daí, e o que eu vejo de mais importante, ele poderá recolher períodos em que ele trabalhou na informalidade, como pedreiro, como faxineiro, como servente, como diarista, e que antes não eram computados para efeito de carência, agora para serem computados para efeito de tempo de contribuição, a fim de que atinja os 15 anos necessários e consiga finalmente se aposentar. Tá? Essa alteração, como eu costumo brincar aqui com meus estagiários, com as minhas estagiárias, eu considero como se fosse o pulo do gato jurídico. Tá? Às vezes a gente fica criticando, falando que não vai ter mais jeito das pessoas se aposentarem, ao menos no que tange ao acesso às aposentadorias do regime geral de previdência social. Essa alteração poderá facilitar e muito a vida de milhares e até mais pessoas. Tá? Fica aí a dica, gente.